Olá, amigos, um forte abraço a todos. Que bom mais uma vez estarmos juntos aqui na TV Max, trazendo o Papo Cabeça na TV. Nosso encontro de toda terça-feira, às 9 da noite, sempre recebendo grandes e renomados profissionais. Como sempre, comigo, a psicóloga Adriana Santiago, hoje trazendo o assunto autossacrifício. Será que isso pode atrapalhar a sua existência? E nessa nova temporada do Papo Cabeça na TV, uma tabelinha muito legal da fonoaudióloga Fabiana Martins com a otorrino Renata Moura. Vai ser bom demais. Hoje, por exemplo, a doutora Renata, ela vai falar sobre perda de olfato pós-Covid, como recuperar. E a Fabiana vai trazer: seu filho está gaguejando. E aí, qual a solução? Tudo isso e muito mais a partir de agora no Papo Cabeça na TV. Saúde e educação para a vida. É isso, amigos. Papo Cabeça na TV. Que bom ter comigo, como sempre, ela que é diretora do NUAP, Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia, Adriana Santiago, que hoje vai falar sobre autossacrifício. Tudo bem, né, Adriana? O que é isso, hein? Pois é, Rodrigo. Autossacrifício é quando o sujeito se negligencia, se coloca sempre lá no último da fila, né? Ele está sempre cuidando mais do outro do que de si mesmo. Isso atrapalha a existência, e muito. Atrapalha a existência dele e de quem está perto dele, por incrível que possa parecer. Por quê? Porque quando o sujeito se autossacrifica, né, está sempre dedicado ao outro, está sempre cuidando do outro e se negligenciando, ele se despotencializa, né? E, na verdade, no fundo, está sempre esperando algo em troca. Por mais que o sujeito seja bom, a bondade é sempre muito bem-vinda, mas ele espera um carinho do outro, um reconhecimento do outro, que nem sempre tem. E o que isso pode gerar? Pode gerar tristeza, depressão, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, não é verdade? Ó céus ao mar. É, porque ele está sempre fazendo pelo outro, se dedicando ao outro, gastando essa energia vital que ele podia estar se potencializando para cuidar do seu próximo, né? Para cuidar do próximo, e fica pouca energia para ele cuidar dele mesmo, né? Eu sempre digo, quando a gente quiser amar o outro, a gente primeiro precisa se colocar em primeiro lugar, né? Primeiro é a gente. Ah, isso é egocentrismo? Não. Egocentrismo está vinculado a uma outra história. Isso é se amar primeiro para poder estar potencializado e aí sim a gente cuida do nosso próximo. Não é verdade? O autossacrifício, ele pode causar diversos transtornos, inclusive depressão. Pois é, e quando isso é identificado? A pessoa, ela mesma consegue identificar isso? Não, a pessoa às vezes não identifica isso, ela não consegue entender. Aliás, as pessoas não se conhecem, geralmente, né? Elas vão no piloto automático, fazendo pelo outro, se negligenciando e não sacam isso. E, de repente, ficam deprimidas. Então, o autossacrifício, ele pode ser a base de um processo depressivo. Quando a pessoa não entende por quê ela está tão despotencializada, né? Com tanta falta de amor, porque ela está cuidando do outro, o outro provavelmente pode criar, né, um esquema de dependência dessa pessoa que se autossacrifica tanto, e aí ela não é reconhecida. Vamos dar um exemplo clínico, né? Uma mulher que cuida durante toda a sua vida do seu filho, né? Ela se dedica à teoria filiocêntrica, o filho é o centro do seu universo. E essa criança cresce, né? Se torna adolescente, vai viver a vida dele, e ela se sente, quando ele decide
tomar conta, né? Ter relações e ter a sua profissão sair para a e vida. tal, sair para a vida, ela fica despotencializada. E agora, o que eu vou fazer? Porque eu dei a minha vida para o meu filho. Como é que vai ser a minha história? Ou seja, ela não construiu uma identidade, ela não construiu uma vida própria e está ali, ó, gastando a sua energia para cuidar do outro. É uma espécie de dependência da emoção alheia? É uma codependência, né? Quem tem autossacrifício geralmente tem o que a gente chama de codependência, né? Escolhe para se relacionar pessoas fragilizadas, justamente para ela ter, né, uma função, tomar conta de alguém. E ela, como vida própria, fica, né, pobre. A sua vida fica empobrecida. A sua vida pessoal fica empobrecida, porque ela depende da fragilidade do seu próximo para poder existir. Então, o autossacrifício é um problema, autossacrifício não é amor. Quando a gente ama direito, a gente quer que o outro seja autônomo, que não dependa da gente. Só que as pessoas, de fato, Rodrigo, não sabem disso, elas não conhecem isso. E a função desse programa aqui é a gente democratizar esse saber, não é? Exatamente, é falar para todo mundo entender. Esse é o grande objetivo, sair um pouco da coisa acadêmica, a qual a gente tem maior respeito, mas não é o nosso objetivo aqui, que é falar para você que está aí, ó, entender. Adriano, eu queria que você me falasse um pouco sobre o NUAP, Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia. Pois é uma empresa, é um instituto, né? Um núcleo que reúne profissionais de ponta da psicologia, a gente forma psicólogos clínicos, a gente dá cursos e, além de tudo, tem atendimento para todas as pessoas, a gente também democratiza a psicologia clínica, a gente faz atendimento social. Então, é um núcleo que serve para divulgar a psicologia clínica e promover atendimento. Você está acompanhando aqui na nossa tela os contatos do NUAP. E hoje, nessa realidade que nós estamos vivendo, muitos atendimentos online, cursos online também, né, Adriana? Cursos online, a gente dava curso, né, pegava a malinha, ia para o Brasil todo dar curso. Agora a gente criou, né, por tudo que aconteceu aí nesses 2 últimos anos, a gente criou uma metodologia para que os cursos sejam realizados de forma online e tem dado super certo, tem sido um sucesso. Perfeito. Adriana Santiago, ela que apresenta junto comigo o Papo Cabeça na TV, obviamente vai continuar por aqui, porque já já vamos receber a doutora Renata Moura, ela que é otorrino e vai falar sobre um problema que infelizmente está atingindo muitas famílias no mundo inteiro em relação à Covid-19, essa terrível pandemia, muita gente que perdeu o olfato. E agora, como recuperar? Curioso isso, já já a gente vai saber, né, Adriana? É uma conversa deliciosa com a nossa querida otorrino Renata. Já já a gente volta então aqui no Papo Cabeça na TV, democratizando o saber. Estamos apresentando A psicologia ao alcance de todos. Conheça o NUAP, Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia. Coordenado pela psicóloga Adriana Santiago, o NUAP potencializa diversos profissionais para o melhor atendimento de pessoas que buscam um tratamento satisfatório, aumentando o prazer de viver. NUAP, Núcleo de Aplicação da Psicologia. Voltamos a apresentar. De volta com o Papo Cabeça na TV e você já sabe, toda terça-feira às 9 da noite, nosso encontro marcado aqui na tela da TV Max. Papo Cabeça que sempre recebe grandes e renomados profissionais das mais diversas áreas. E é com muita alegria que pela primeira vez aqui
e espero que de muitas, no Papo Cabeça na TV, a gente recebe a doutora Renata Moura. Ela que é otorrino, que legal, muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza, já que a gente já teve algumas conversas, que você tem muito a acrescentar para o nosso público telespectador. Tudo bem? Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, eu que agradeço. Adorei essa ideia de democratizar o saber, né? Acho extremamente importante a gente levar à população informações tão relevantes que a gente tem. E antes de entrarmos no assunto da Renata, né, Adriana? É bom que se diga isso. O objetivo do programa Papo Cabeça na TV é exatamente esse: falar para que todos entendam. Pois é, levar o saber à população, não é isso? De forma simples, democrática, é isso aí. E hoje, nesse primeiro programa com a participação luxuosa da doutora Renata Moura, vamos falar sobre um assunto que, infelizmente, é muito sério e vem causando uma preocupação enorme em muitas famílias. Pós-Covid, recuperar o olfato. E aí, Renata, imagino que seja uma coisa bem difícil e que você precisa de muito trabalho. É um sintoma realmente complicado, né? Que a gente começou a ver e ninguém estava acostumado com esse tipo de perda de olfato, que é totalmente diferente do que a gente encontra em quadros gripais mais avançados, como uma sinusite também. Então a gente teve que estudar muito a respeito disso, porque o vírus ele veio para causar um transtorno, né, em todos os sistemas do nosso organismo. Então no nariz não foi diferente, ele provoca aí um processo inflamatório no nervo olfatório, que fica localizado aqui no teto do nariz. Então, independente de você estar com o seu nariz entupido, congestionado ou não, você tem essa perda de olfato. E não necessariamente pode ser uma perda de olfato, é uma alteração do olfato. E aí, Rodrigo, eu vou denominar aqui, explicar melhor as nomenclaturas que estão aí na mídia, né? A respeito da perda de olfato, que todo mundo fala sobre anosmia, que é realmente a perda total do olfato. Mas, além disso, a gente tem a hiposmia, que é a diminuição do olfato, a parosmia, que é a alteração do olfato, a cacosmia, que é quando a gente sente um cheiro ruim, um cheiro desagradável. Muita gente com Covid, né, já começa, mesmo sem saber, mesmo sem ter outros sintomas, aparece como primeiro sintoma: estou sentindo um cheiro esquisito, um gosto esquisito, porque, né, o olfato vai comprometer o sabor, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E isso é realmente extremamente desagradável, porque as pessoas começam a ficar sem vontade de comer. Né? Vem uma inapetência porque você perde o prazer de se alimentar. Quem não gosta de comer e de comer bem? Então você vai tomar um café, não tem cheiro, não tem gosto, vai comer uma comida saborosa e não sente sabor nenhum, porque está totalmente interligado, né? A língua, a gente tem aquelas papilas gustativas, que são aquelas bolinhas que tem na língua, então elas são responsáveis por sentir o gosto. Então a gente sente o gosto do amargo, do azedo, do doce, do salgado, mas quem vai refinar esse sabor é o nosso olfato. Pois é, e dura muito tempo essa perda do olfato? Ela dura depois? Por quanto tempo, em média? Então, na verdade, isso varia muito, tá? Então, tem paciente que começa a apresentar essa perda do olfato durante aí a primeira, segunda semana do Covid, mas já depois demora. Então, tem gente que perde e volta nesse período, tem gente que leva um mês. Cerca de 60% recupera em um mês essa perda do olfato. Depois, entre 2 meses, aí pode 85% das pessoas costumam a recuperar. Agora, 95% recuperam em 6 meses. E é uma coisa, a gente já ouviu diversos profissionais aqui da área de saúde. Na realidade, a Covid pegou todo mundo de surpresa e, no seu caso, também não é diferente para o otorrino, né? É uma coisa totalmente nova, então muitos de vocês estudando ainda estão buscando mais coisas, não é por aí? Sim, exatamente. Por exemplo, esses 5% aí que ainda não recuperou o olfato, por exemplo. Né? A gente tem essa dificuldade. Eu tive um caso, se você me permitir, eu tive um caso, inclusive, de uma paciente, que eu estou aqui com uma incógnita, está em estudo, estamos em discussão, que ela, na verdade, ela teve o Covid em maio,
ela fez uma cirurgia de amígdala 2 meses depois e agora, recentemente, há um mês, ela perdeu o olfato. Depois, né? Ela perdeu depois. O olfato e o paladar. Então, assim, é um caso único, não tem um outro parecido, a gente está em discussão, estudando a respeito disso. E aí entra, né, um outro estudo que é do treinamento olfatório, que as pessoas já recorreram, mas mesmo assim, poucas pessoas não tiveram um resultado positivo com isso, então é um tratamento aliado, né? A gente oferece medicamentos com especialistas, mas além disso, existe o treinamento olfatório que a gente pode fazer com substâncias que a gente tem em casa, como um café, um cravo, a pasta de dente, menta. Então, normalmente a gente separa algumas essências normais de casa, né? Então, pasta de dente de menta, café, cravo, essência de baunilha, mel e separando isso, o ideal é que você cheire por 10 segundos e dê um intervalo entre um minuto e outra essência, né? Faça isso 2 vezes ao dia e vai fazer por quanto tempo? Até voltar. Dica interessante, né, Adriana? Então, pois é, muito interessante. A perda do olfato também pode ser um sinalizador de que você pode estar, então, com Covid, já que isso não é tão natural, né? Exatamente. Se você não está com o nariz entupido, então é um bom sinalizador. Tão válido quanto o PCR? Então, nós otorrinos costumamos dizer, né? Isso é mais positivo, às vezes, até que um PCR, porque a pessoa ainda nem teve o tempo que a gente espera, né? De 3 dias, mais ou menos, para fazer o PCR, mas já tem uma perda de olfato, você já acende aí, né, a luzinha. Fica atento, né? Com certeza. Bom, chefe, que legal ter você aqui. O Renata sempre se convidado a voltar em outras oportunidades, trazendo um assunto, no caso, foi esse aí, dessa recuperação do olfato pós-Covid, que é extremamente interessante para todo mundo. Muito legal a sua presença, os contatos da doutora Renata estão aparecendo aqui na sua tela e você com certeza voltará em outras oportunidades. Eu que agradeço. E só para a gente fechar, doutora Renata, você faz um trabalho muito bacana na Associação Médica Fluminense, você que é coordenadora do Departamento de Otorrinolaringologia. Fale um pouquinho sobre esse trabalho, sobre a Associação Médica Fluminense. Assumi esse cargo, né, na Associação Médica recentemente. E o projeto deles é promover a educação médica continuada, então ajuda na atualização do médico, porque o médico está sempre estudando, né? A gente não para nunca. E não é só para a gente, mas também para outros profissionais ali da área da saúde, para a gente estar sempre numa parceria e se conectando cada vez mais. Com certeza, e mande um grande abraço para esses profissionais da Associação Médica Fluminense acompanhando o Papo Cabeça na TV, que dá um tempo e volta rapidinho, trazendo ela que você já conhece, está sempre aqui conosco, a Fabiana Martins, fonoaudióloga, que hoje vai falar sobre seu filho está gaguejando. Qual é a solução? Daqui a pouquinho você vai saber aqui no Papo Cabeça na TV, Saúde e Educação para a Vida. Estamos apresentando... Santa Fé Eventos, transformando sonhos em realidade. Faça da sua festa um momento inesquecível. Planejamento, design, organização e ambientação. Casamentos, aniversários, eventos corporativos, festas temáticas e muito mais. Santa Fé Eventos. A vida foi feita para ser celebrada. Voltamos a apresentar. Papo Cabeça na TV, mais uma vez recebendo a Fabiana Martins, fonoaudióloga. Mais uma vez, bom demais tê-la aqui no nosso programa. Fabiana, hoje falando sobre gagueira, preocupação de alguns pais, situação às vezes constrangedora para algumas crianças. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez com essa equipe maravilhosa, podendo alertar os pais de uma situação
de arrepiar os cabelos quando a gente vê, né, o nosso filho gaguejando. Meu Deus, isso vai passar? É normal? Isso é uma grande preocupação que tem acentuado nesse período, né, de pandemia, a gagueira. Acentuou, Fabiana? As pessoas ficaram mais gagas. As crianças, é verdade. Muita coisa, né? A pandemia aumentou, exacerbou várias questões, não só a gagueira, também como os transtornos psicológicos, os transtornos pedagógicos, de aprendizagem, mas enfim, a gagueira. Vamos falar sobre a gagueira? Isso. A gagueira, muitas das vezes, a criança, né, começa a manifestar algumas repetições, algumas disfluências. Mas como saber se essa disfluência vai passar? Ou seja, aquelas hesitações que a criança fica... ou repetindo algumas sílabas, algumas palavras. Mamãe, mamãe, eu quero a bola, né? Mamãe. Essas repetições, a mãe fica assim, ih, meu filho, para, respira. Não é assim que se fala, que começa a agir de uma maneira que até acentua essa gagueira. Então, o que eu observo, na minha experiência como fonoaudióloga, né, que a gente tem que orientar esses pais para que eles possam ter tranquilidade. Para lidar com a situação que nem sempre é tranquila, né? Quando é que tem que procurar a fonoaudiologia? Quando é que você acha que tem que procurar? Bem, quando os sintomas, né, essa gagueira, ela é persistente. Quando tem 6 meses que você observa que seu filho continua e está associando com tiques nervosos, com situações de piscar o olho de maneira forte, bate no corpo, joga a cabeça para falar. Quando associa algum movimento corporal com a fala, é um dado, é um sinal. Tá mais de 6 meses gaguejando. Associou a atenção à fala, né? Uma criança que está incomodada com essa fala, tem que procurar um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação e fazer um plano de tratamento específico para aquela criança. Porque o que acontece é que os pais vão procurar na internet com o intuito de ajudar o seu filho. E às vezes piora, porque gera uma frustração. A criança fica fazendo exercício e muitas das vezes aquele exercício não ocorre de uma forma satisfatória e cria um ambiente de estresse familiar muito grande. A criança até evita a fala. Ou seja, aumenta a ansiedade, que aumenta a gagueira. Exato. A ansiedade e a gagueira, elas estão juntas, caminham juntas? O que você acha? É o que eu falo. A ansiedade, ela acentua a gagueira, mas não é a causa. Porque nós vemos que tem muita gente nervosa e ansiosa, mas que não são gagas. Tem até uma música antiga, né, da composição do Noel Rosa, Gago Apaixonado, que logo no início ele fala, mulher, em mim fizeste um estrago, de nervoso estou ficando gago. É uma ansiedade, é um nervosismo que acentua, né, conforme você falou. Com certeza. E eu dou algumas dicas, gostaria de ressaltar para os pais, como é que eu vou lidar com meu filho, né, com gagueira. Primeiro, haja com naturalidade, se preocupe com o conteúdo do seu filho, não a forma que ele está se comunicando. Toda hora você corrigindo, você vai inibir essa fala, ele vai evitar situações de fala. Tenha paciência, escute o seu filho até o final, não antecipa, não fale pelo seu filho. Né? A criança, às vezes, chega no consultório, a mãe responde tudo pelo filho, não deixa ele se comunicar. Tenha naturalidade e que brincadeiras que estimulam a fala e que possam ajudar essa fala com fluência, essa fluência de fala. Como? Cante com seu filho, leia histórias com pontuação, respeitando pausas, fazendo esse trabalho mais tranquilo. A criança que tem uma fluência alterada, muitas vezes precisa desse apoio do pai, da mãe, sentar, contar uma história. Era uma vez, né? Esse momento é precioso demais. E nós sabemos que quando a gente canta, né, a gente não gagueja.
Pois É verdade. Desculpa, Adriana, eu ia até lembrar um exemplo, quem me conhece sabe, sou apaixonado por música antiga, por seresta. Um ícone da seresta, um seresteiro talvez mais famoso do Brasil, o grande Nelson Gonçalves, ele evitava dar entrevistas porque ele se sentia constrangido, porque gaguejava muito. No entanto, quando subia no palco, aquele vozeirão absurdo, aquela coisa maravilhosa, em nenhum momento parecia gago. Qual é a explicação para isso? Olha, todo mundo questiona isso. Porque são duas situações completamente diferentes. Quando você está cantando, você utiliza um outro hemisfério cerebral, que é o direito, o da música, o da melodia. Você não está tão focado e preocupado com a letra da música. Aquela letra já está decorada. Perfeito. E aí, o problema maior Já é vai na no situação automático. de fala. Quando eu preciso, sou entrevistado, aí, né? Aí que vai, que vai me apresentar. Você não, né? Não é o seu caso. Não é o seu caso. Mas numa situação de fala, aí sim, porque envolve outro processamento, mais o hemisfério esquerdo, de associação visual e auditiva, que precisa ser trabalhado. Por isso que tem que procurar um fonoaudiólogo, fazer uma avaliação correta dessa fluência do seu filho, porque nem todo exercício pode ser aplicado para diversos tipos de criança, não é assim. Cada criança tem um plano de tratamento específico. E um tempo específico também, né? E uma curiosidade, a gente está falando aqui de criança. A gagueira pode surgir na idade adulta ou geralmente ela surge na infância e aí se perpetua? Ela pode aparecer na idade adulta? O sujeito pode ficar gago? Pode. Por uma situação traumática, sei lá? Pode, e pós-Covid. Olha isso. Nós temos casos de gagueira, tendo estudos que depois que teve Covid em adultos manifestaram gagueira. É uma situação bem complicada. Então, não quer dizer que só a criança que inicia-se na criança e persiste na área. Pode ser, mas pode nunca ter tido gagueira, mas manifestou na fase adulta. E o importante é que tem cura, né, Fabiana? Tem tratamento e tem cura. Agora, a gente diminui esses processos, né? Porque a gagueira, ela, muitas das vezes, ela é encarada de uma forma, né, errônea. Antigamente falava de colher de pau, vou bater nele. Com arroz. Rodrigo já bateu no primo Não dele. fala isso que ele tá vendo o programa. O grande Júnior. Ele já bateu no primo dele, eu sei disso, eu sei dessa história. Mas foi nas melhores das intenções. Peço desculpas, um beijo, que bom que ele fez um tratamento com uma fono tão competente. E também com a psicóloga. E com a psicóloga, e está muito bem. Fabiana, mais uma vez, um show aqui, a sua participação no Papo Cabeça na TV, trazendo um assunto que é muito legal, porque as famílias se preocupam e muito, e é uma coisa que muitas vezes a criança até pode sofrer bullying, pode ficar em uma situação constrangedora, mas que bom que com um tratamento, com um profissional qualificado, essa situação pode sim ser minimizada. Mais uma vez, muito obrigado e sinta-se convidada em voltar em outras oportunidades. Eu que agradeço e deixo uma frase também, que a criança gaga, ela precisa ser acolhida e não criticada, né? Evite criticar seu filho, evite cobrar ele, que ele fale com determinadas pessoas, que ele não quer falar, né? Então, acolha seu filho, converse, tenha momentos prazerosos de uma fala tranquila com seu filho, escute e olhe no olho dele. Perfeito. Fabiana Martins, ela que é fonoaudióloga, no próximo programa também estará conosco aqui no Papo Cabeça na TV, que está chegando ao fim, mas como sempre, aquela frase final que você já fica esperando da psicóloga Adriana Santiago. Dê atenção a quem você é, porque atenção é amor. Ponto final em mais uma edição do Papo Cabeça na TV, na próxima terça-feira, às 9 da noite. Encontro marcado aqui na TV Max. Papo Cabeça na TV, democratizando o saber.